Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zapolar. A gente vai fazer uma entrevista hoje, mas lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Certo? Certinho. Beleza, a gente vai entrevistar hoje um cara muito legal, gente fina, adorei conhecer. É o Felipe, sertanejo, lutador do UFC, mas mais do que lutador do UFC e antes lutador do UFC, existe um Felipe que tem família, que agora compôs e está construindo a própria família. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado Antônio, obrigado Felipão, meu xará. É uma honra estar aqui no Patercast. Fala do movimento, né? Porque o movimento de paternidade é um movimento que ressurgiu. Eu acho que nós vivemos uma época aí onde os pais não eram tão presentes, mas eu acredito que a gente está começando esse movimento de pais mais presentes. A gente sentiu na pele o quão difícil é a dificuldade que o ser humano tem com a falta de um pai. É verdade. Ouso falar que o pai, não que a mãe tem a sua completa importância, a mãe é mãe, mas eu acho que o norte da vida de um ser humano é o pai. E a gente sabe que isso foi perdido nos últimos tempos, então que bom que vocês estão falando de um tema tão... que eu amo, né, cara? Eu acho que se tem uma coisa que eu amo na minha vida é ser pai. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3, mas eu não parei, não. 3? 3. Quantos anos? Eu tenho o Theo de 7 anos, tenho o Davi de 4 anos e tenho o Zion de 1 ano e meio. 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Caraca. Você quer ter mais? Queremos. Nós somos meio aberto à vida, assim. Enquanto Deus mandar, a gente está recebendo, sim. É que eu tenho essa mentalidade um pouco mais tarde, né? Se eu tivesse essa mentalidade mais cedo, talvez eu teria uns 8 filhos, 9. Ah, brother, você tá com 36. Não dá tempo. Dá tempo de mais uns 3. Cada boa, igual lá. Teve o primeiro com 30, igual. É que a minha esposa ela é mais velha que eu. Minha esposa tá com 40 anos, né? Então Lucilene. já é Lucilene Caetano, mulher da minha vida. Ela é um pouco mais velha, minha mulher é mais velha que eu. Ela é mais velha. Cara, minha mulher tadinha, né? É bom Muito- casar ela é com muito mulher mais velha, né, eu cara? casei com uma idosa, porque ela tem um mês a mais Eu espero que que ela não veja. Ah, tá. Não, só os filhos estão aqui, ela não vai descobrir, não, tá tranquilo. Não, pior é que agora, em 11 de agosto, a Pá faz aniversário. Daí ela fica com 47, durante um mês inteiro ela fica com um ano a mais que eu. Ah, entendi. E aí, durante esse mês, eu falei assim... E aí você aproveita esse ano pra... Exato, Entendi. Mas impossível achar que ela é mais velha que eu, né? Caraca. Fisicamente impossível. Cara, aqui, quando a gente faz entrevista, até eu tinha comentado com você, a gente tenta ir um pouco mais para a vida pessoal e até fazer vai ser um log, uma história sua para a posteridade. Legal. Onde você nasceu, onde você cresceu, qual foi o seu ambiente, a sua circunstância, assim, no começo da vida? Eu nasci aqui em São Paulo. A minha família, por parte de mãe... São Paulo não, Morumbi. Bairro onde eu morei ali, e eu moro até hoje porque a minha vida ela inteira foi construída ali no bairro do Morumbi. Eu nasci ali, meus avós moravam ali, a minha escola sempre foi no Morumbi. E quando eu fui crescendo, que eu fui construindo a minha, entre aspas, independência, eu migrei, comecei a treinar, a trabalhar tudo naquela região. Então eu não tinha o porquê sair dali. Tanto que para eu sair do Morumbi, eu preciso botar no Waze, cara. Tipo, eu não sei se ali é minha assim, onde você mora? Eu moro ali no Morumbi. Você falou certinho. De andar no Morumbi, cara. É tudo torto, as ruelas, eu comentei ontem com Não, você, cara, né? assim não fala mal do Morumbi, cara. Ah, Eu sim, sou já- dali, cara. Não, tô brincando. Cara, eu sou apaixonado pelo E Morumbi. Eu acho que achei- ali é uma cidade, né, cara? Ou você ama o Morumbi ou você Mas detesta não é o Morumbi. planejado. Não tem como Não, falar. não, confesso que não é, não. Tudo bem, orgânico, é um negócio bonito, Não é artístico. bonito. E eu achando o Felipe sertanejo, falei, ué, tem Nada, alguma cara. região sertaneja aí, não De é? sertanejo, não tem, acho que eu sou o sertanejo mais asfaltado da história do planeta Terra, cara. E por que sertanejo? A minha família, eles nasceram em Minas, numa cidade chamada Araxá, família por parte de mãe. E eu passei muito a minha infância em Araxá. Só que o que acontece? Era uma época que o sertanejo não é o sertanejo que é hoje. Quem escutava música sertaneja? Raiz. Corno. Tunico Corno. Tinoco. Os caras falavam corno. Tipo, esse era a brincadeirinha que tinha com música sertaneja. E eu sempre vinha pra São Paulo e eu sempre gostei muito de música sertaneja. Aí os caras brincavam aqui em São Paulo, né, cara, que você tá escutando essa música? E eu cresci ouvindo música sertaneja. Mas teus pais gostavam também? Minha mãe era tipo daquela fase Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó. Não é aquele sertanejo raiz, é Não é a Tunico segunda Tinoco direita. e- Não. Já é década de Isso 90 já é. ali, né? Isso é da minha Pessoal de porque minha esposa é de 80, né? Goiânia, né? Então ela é desse. Ela gosta é. mesmo. Começa a Zé tocar Rico umas. Milionário. Ixi, Eu sei que ela lá na fazenda os caras ouviam esses negócios. É bonito, cara. é bonita, é bem legal. Então eu sou mais o sertanejo após essa Mas parte. daí você passava, então uma parte da sua família de Araxá. Uma parte de Araxá. De mãe ou de pai? De mãe.
Teu pai é daqui de São Paulo Meu mesmo? pai é de São Paulo, a família do meu pai sempre foi aqui de São Paulo, mas é aquelas famílias que não se falam, sabe? A família do meu pai é bem complicada, assim. Os irmãos não se falam. Quando meu avô faleceu, não foram todos os irmãos no enterro. É uma família bem... A família da minha mãe, eles são super unidos, e a do meu pai, eles são meio... Você é descendente do quê, meu? Eu sou português... O Arantes é de Portugal, né? Dos dois lados é português, então? Eu acho que sim. O Você- Medeiros eu não sei, eu confesso que eu não sei o Medeiros. Mas o Arantes, por parte de pai, é de Portugal. E aí eu cresci ali, a minha vida inteira foi ali no bairro do Morumbi. Onde você estudou lá no Morumbi? Eu estudei ali no colégio Exupéry, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. É uma escola bem tradicional ali do bairro, né? Fica próximo ao palácio ali. Cresci, aí num determinado momento da minha vida, lá pra sexta série, eu repeti de ano, né? Eu nunca fui um cara Você é repetidiano, Bruno? tão fanático no estudo, assim. E aí eu fui para umas outras escolas, assim, eu fui migrando de escolas. Eu sempre fui muito do esporte, né? Eu sempre gostei muito do esporte. É complicado porque a gente tem essa mentalidade hoje, porque a gente passou por algumas coisas na nossa vida. Mas eu confesso que se eu pudesse fazer diferente na escola, eu com toda certeza do mundo eu faria. E eu escutava isso dos meus pais, mas infelizmente o jovem precisa passar pelo processo para entender a importância de uma escola. Não que eu sempre estudei, mas eu não levei tão a sério. Então eu tive que correr um pouco atrás do prejuízo depois de mais velho. Caraca. Tô correndo ainda, né? Meu, quando eu tava vendo um pouco a sua vida, eu pensei exatamente nisso. Assim, cara, como é que um cara... Porque quando você ouve um pouco a respeito da vida das pessoas, você consegue entender mais ou menos qual o background que ele veio, entendeu? Então você não tem a história sofrida, sabe, Stallone. Não é esse caso. Você é um cara normal, criado numa família paulistana, imagino, classe média, média alta. Como que você entrou para esse mundo de luta, de pancadaria, entendeu? Assim, uma pista você me deu agora. Falei, cara, você não gostava de estudar. Beleza. Gostava muito de esporte. Mas, cara, daí para entrar tão fundo, como é que eram seus pais com isso? Era de boa? Na verdade, assim, a minha carreira ela foi construída gradualmente, sem tanta intenção. Eu morava muito próximo ao estádio. E quando eu tinha mais ou menos 12, Estádio 13 Morumbi. anos, estádio do Morumbi. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu teve um determinado momento, nessa época eu já treinava taekwondo, mas eram aqueles taekwondos meio de... não era para competição. E aí eu conheci o meu treinador, porque o meu treinador ele dava aula à noite e ele tinha um pet shop. Então o que acontecia? Ele trabalhava de dia e à noite ele... O Diego Lima? Diego Lima. Inclusive o nome desse pet shop se chamava Tio Lima e Tio Pen, que era o outro sócio dele. E aí eu conheci o Diego lá na Tio Lima Tio Pen e ele falou, cara, vamos, já que você gosta do taekwondo e tal, vamos lá um dia experimentar o Muay Thai, né? E eu experimentei, inclusive nessa época eu comecei a trabalhar com ele com 13 anos de idade. Sem precisar, porque assim, eu sempre tive uma família muito boa, só que eu sempre fui um cara muito independente, assim, eu nunca quis depender dos meus pais pra nada. E eu comecei a trabalhar com 13 anos, vendendo peixe, porque tinha a parte do aquário e eu amarrava os peixinhos, sabe que tipo Chaves que amarra os peixinhos? Assim, era eu. Então você vendia peixe pra animal doméstico, Exatamente. não peixe pra comer. Não era na Exatamente. peixaria. Não. Na Era, peixaria é mais bruto, né? Era os peixinhos para aquário mesmo. E eu lembro que assim, eu errava, cara, eu fazia uma maior confusão lá no pet shop, porque eu vendia peixe de 50 centavos por 30 reais, e depois vinha a galera reclamar, cara, mas ali do lado da loja tá 50 centavos, o cara aqui tá 30 reais. E eu errava, porque ficava no aquário o nome dos peixes, né? Só, cara, eu não entendo nada de peixe. E aí foi ali que eu conheci o Diego, comecei a treinar Muay Thai e eu fui me destacando. Não foi algo assim que eu falei, cara, eu cresci, eu quero virar um lutador, porque é o que você falou. É muito estranho as pessoas pensarem um cara de classe média que teve as coisas boas na vida, porque geralmente a história de um atleta é uma história muito sofrida. É um cara que não tinha opção, um cara que lutou, batalhou, enfrentou desafios da vida. O McGregor é assim, o Ngannou é assim. A maioria. A maioria. Até falam que um dos diferenciais do brasileiro que chega lá no UFC, tipo, o cara não tem outra opção, entendeu? Não tem ou outra ele vai opção. bem, ou acabou. Tudo que tinha pra apanhar, ele já apanhou na vida. Exato. Então, se ele tá ali, cara, um soco na cara, um soco a menos, já apanhou. E a vida bate mais forte, como diz Rock Balboa. Só que eu fui desse jeito, migrando pro MMA. E aí eu comecei a treinar Muay Thai na época com o Diego, fui me destacando entre os alunos, e o Diego foi reparando, falei, cara, eu acho que você tem um talento pro Muay Thai. E o seu treinador, Diego, a diferença de idade era muito grande? O Diego tá com 43 anos, é um pouquinho.
Achei que ele fosse mais velho. Não, não. Agora 7, não é 8 tanto. anos. Agora não é tanto, mas na época, Na época, 13, o cara eu tinha 13 e tinha 20. É enorme. Tanto que minha mãe ficava falando, meu, o que esse cara quer com você, cara? Tipo, toda hora vem te Brother, buscar pra mas treinar. exatamente. Mas minha mãe, ela me perguntava, eu falei, ele já fez alguma coisa com você? Eu falei, mãe, assim, o cara, tipo, ele acredita em mim, e o Diego sempre foi um cara muito firme comigo, né? Ele percebeu que eu tinha um talento, ele falou, cara, eu preciso lapidar. E ele literalmente lapidava. Tinha dia que eu não queria ir pro treino, ele ficava na porta da minha casa e falou, eu não saio daqui enquanto você não Treinava descer. todo dia. Eu treinava 2 vezes por dia. Duas vezes por dia. E aí o que acontece? Tem aquela frase, se a escola estiver atrapalhando a luta, larga a escola. Eu tô brincando, não é assim não. Eu não falo isso pros meus alunos, tá? Mas ele brincava comigo, assim, porque, cara, eu tava me destacando muito na academia. Cara, como é que... Você tem irmãos? Tenho um irmão mais velho. Um mais velho só? Um mais velho só. Tem irmãos? nada a ver comigo, Nada a não ver. gosta de luta, não gosta de nada disso. Mas Trabalha ele vem pra escola... sempre, meu irmão sempre foi muito nerd, assim. E aí, meu irmão, ele sempre foi muito, muito estudioso, né? Eu acho que compensou um pouco a cabeça da minha mãe, né? Pelo menos eu tenho um filho mais estudioso aqui. Porque eu imagino assim, como será que foi a relação sua com seus pais, com seu irmão? Como é que era a dinâmica familiar a ponto de você... Ou a dinâmica ela é muito boa, a ponto de você ser um moleque super confiante e com 13 anos trabalhar, ou uma dinâmica não tão boa e aquilo ser um escape, entendeu? Pode ser qualquer uma das duas coisas. Sim, na verdade, assim, os meus pais, eu sempre tive uma educação muito boa dos meus pais. Eu sempre tive um apoio muito, muito bom deles. Mas eles falharam em um determinado momento da vida deles que eles se separaram. E, ao meu ver, é uma falha nossa. A anos gente você não tinha? pode... Eu tinha mais ou menos 8, 9 anos. 8 anos de idade, eu acho. Você lembra? Lembro, eu tenho algumas memórias que foi um momento bem complicado na nossa vida. A gente acha que supera, mas eu acho que dentro lá da nossa alma sempre fica as memórias, as coisas ruins. Porque a separação de um pai e de uma mãe, cara, é o romper de uma promessa de Deus. Então, acaba passando isso pro filho por eternidade. Então, eu tenho um padrasto maravilhoso, amo meu padrasto. Assim, eu entendi depois de adulto que as pessoas tomam decisões e muitas vezes decisões erradas. Mas foi um momento complicado na nossa vida. Eu era muito pequeno, meu irmão já era um pouco mais velho, então meu irmão Qual a diferença sentiu. de vocês? Meu irmão tem 3 anos a mais. Tá, você tinha uns 8, ele tinha uns 11. Ele tinha uns 11. Então ele Mais já difícil pra ele. entendia. Para ele foi mais complicado. Eu tenho pouquíssimas memórias do meu pai e da minha mãe juntos. Pouquíssimas. Então, quando eu comecei nesse ritmo de trabalho, meu pai já não estava mais tão presente quanto com a gente, porque, cara, quando o pai separa, principalmente a minha geração de quando eu tinha 8 anos, acaba afastando um pouco. Então eu tive a minha criação foi mais pela minha mãe, entendeu? Não que meu pai sempre foi uma pessoa presente, mas a gente sabe que Mas e quando entrou o seu padrasto? entrou meu padrasto, eu já era um pouquinho mais velho, foi nessa época que eu comecei a treinar, eu já tinha a cabeça um pouco mais, eu entendia um pouco mais assim. Meu padrasto não tem filhos, então assim, ele nos acolheu, em nenhum momento ele quis tomar o lugar do meu pai. Mas foi uma pessoa que estava presente praticamente todos os dias com a gente. Mas Mas- você continuava tendo contato com seu pai? Ele era Continuava, presente? sempre, sempre. Cara, esse momento é estranho, né? Do nada se tem o... Me diz você. Pô, total. Eu É também estranho. tive uma história assim, com 10 anos, minha mãe começou a namorar meu padrasto e eu lembro da sensação de, tipo, cara, quem é esse cara aqui tentando invadir meu espaço? É, mais ou menos a mesma idade. É esquisito. É complicado, né? E assim, eles tentaram conversar, só que, cara, é difícil você explicar para uma criança que o pai e a mãe já não estão mais juntos. Querendo ou não, inconscientemente a criança carrega dentro de si a culpa da separação do pai. Sempre. Sempre. Então você acha que você fez alguma coisa para que a relação dos seus pais acabou não dando certo. E a gente entende anos depois que isso não é verdade. Só que até você entender que isso não é uma verdade, cara, você tem, entre aspas, é uma palavra muito pesada, mas você tem sequelas. Você carrega essas sequelas, essas feridas na alma, né? Todo mundo tem trauma. Todo e mundo, sequela. todo mundo tem trauma. Inclusive, assim, o fato de teus pais terem separado de você com 8 e seu irmão com 11, o trauma dele tem uma tendência de ser maior por ele ter maior entendimento e cognição. Mas ele passou mais tempo de convivência com o pai. Sim. Então ele ganha nisso. Mas assim, o mais velho sempre tem um pouco mais de trauma, não tem como, Sempre porque pega tem. os pais mais despreparados. Mas eu imagino que o Diego Lima, em algum momento, ocupou um lugar de relevância como uma figura masculina forte para você. Com toda a certeza do mundo. E fez muito bem, assim. Sim.
Eu acho que assim, o nosso caráter ele é a construção do ser humano, né? Eu acho que muito do modelo de caráter que eu tive, eu conquistei dentro do tatame. Tatame é complicado a gente falar de esporte para as pessoas que talvez não tenham experiência no esporte. É difícil chegar para a Dona Maria, que mora na comunidade, que ela precisa pegar o filho dela e colocar no esporte, que o esporte vai transformar a vida do filho dela. Sendo que ela precisa primeiro focar na saúde, na segurança do filho, na escola. Ela acha que você está falando uma loucura. Parece secundário. E de fato é secundário para as pessoas e não precisa ser tratado como secundário, porque o esporte, de fato, ele salva vidas. Só que você precisa viver o esporte para você entender a diferença que faz o ser humano. E eu sou uma prova viva disso. Eu aprendi coisas no esporte que a vida não me ensinou. Caraca. Então, assim, questão de lealdade, respeito, questão de hierarquia, questão de saber andar para frente, saber andar para trás, saber atacar, saber se defender, você aprender que existem consequências diante dos passos que você dá dentro de um tatame, representa a vida. O que é a vida? A vida é literalmente isso. Você tem que saber o momento de andar para frente, o momento de andar para trás, e tudo na vida tem uma consequência. E o tatame, ele é explícito isso. O tatame eu não posso fazer o que eu quero, porque se eu fizer o que eu quero, eu vou pagar por isso. E na dor. O tatame deve ser assim. Isso é uma parada muito louca, porque eu fiz 10 anos de esgrima, que é uma arte marcial, Sim. não deixa de ser. E também é individual. O que foi? Achando que eu tô zoando ele. Não tô, não. Cara. E na esgrima, eu falo isso, falo para meus filhos, tem esportes que têm éticas diferentes. Então, eu acho que talvez quanto mais violento, mais ética tenha. Eu só trocaria a palavra violento por agressivo. Beleza. Melhor mesmo, melhor. Agressivo, porque a esgrima é muito agressiva, mas é pouco violenta. Funciona. Na esgrima, se você está no campeonato, você ganhando ou perdendo uma luta, um assalto, se você no final não cumprimenta o cara, você pode tomar um cartão preto e ser expulso. Tipo assim, não existe isso, entendeu? Nossa, 10 eu não anos de sabia esgrima, disso. um cara não me cumprimentou. Tipo, se você ganhar do cara, você não cumprimenta, você perde? Perde. Aconteceu agora recente, um cara perdeu, jogou a máscara e tal, foi expulso. Porque, é relevante, entendeu? Você tem que... É honra, entendeu? Que irado. E no rugby, já viu os caras, os juízes de rugby dando bronca nos grandalhão, cara? Eles dão uns esporros nos caras, e os caras, não senhor, sim senhor, tal. Porque já é tão violento que se você não tiver um mínimo de controle, descamba. E eu vejo no MMA um pouco de essa honra, assim, entendeu? Às vezes você vê algumas coisas meio fora, mas é fora. No geral, cara, eu não tenho nada contra você, a gente está lutando, mas eu quero te honrar. Você vê isso, não? Completamente. Isso te ajudou, não? Muito, muito. Porque como que as pessoas... Normalmente, assim, a maior dúvida das pessoas da luta é falar, cara, como que você consegue uma certa raiva para bater em alguém que você não conhece, você não tem nada contra o cara tipo tem família também. O que traz dentro de um atleta? E isso tudo é construído no treino. Porque assim, se eu treino com o meu melhor amigo, o cara que cresceu comigo no tatame, e ele enfia a mão na minha cara e eu devolvo a mão na cara dele e a gente se cumprimenta depois, você começa a entender que ali é um esporte. E desensibiliza um pouco, né? Sim, completamente. Tanto que todas as minhas lutas dificilmente eu levei pro coração. Acho que teve uma luta na minha vida que eu levei um pouco mais pro pessoal, mas o resto... É mesmo? É porque o cara, acho que já... Tem uns caras que eles usam a questão do marketing e existe uma... Eu acho que eles ultrapassam um pouco a barreira. Eu sou contra quando você começa a mexer com família, quando você começa a mexer com a honra. Mas o cara, durante a luta, ele verbaliza algumas coisas? Não, pra te durante provocar? a luta não pode. Não pode. Não, o juiz ele vai chamar atenção, você não pode... Ali é luta, Focado. focado. Ô Fê, qual que é a diferença? Você estava falando mudar a palavra, a diferença de violência para agressividade. Todos nós somos agressivos. A agressividade faz parte do ser humano. Só que a gente tem que saber controlar essa agressividade. Quando você não controla, você parte para a violência. A violência é quando você sabe que, por exemplo, você vai numa briga, você vai bater no cara e você entra numa briga. Isso é violência, isso é covardia, porque você sabe do resultado. Violência é o cara que bate numa mulher. Violência é o cara que desvia dinheiro público. Violência é quando o cara... Eu tento sempre frisar, assim, porque a palavra violência é uma palavra muito negativa. Para você, a violência não pressupõe uma atitude física que machuca o outro? Sim. Porque você falou de corrupção? Sim. Como é que... Não, é uma forma diferente de falar sobre que a corrupção é um ato de violência contra a sociedade, entre aspas. Só para vocês tentarem entender um pouco o que eu estou tentando falar. A agressividade, ela é um esporte agressivo.
Eu não tenho como eu falar que o MMA não é esporte agressivo. É completamente agressivo. Só que são pessoas... Um dos mais, não é? Acredito que sim. Só que é um dos esportes que... Não é o mais, né? Que por incrível que pareça, que tem menos lesão. O futebol tem mais lesão do que o MMA. Mas o futebol tá fora, né, cara? Nunca vi um negócio pra televisão, cara. Tanto o nosso treinador fala, pessoal, vocês são lutadores, não inventa de chutar uma bola. Porque, cara, os caras chutam a bola e torcem joelho. Na esgrima é a mesma coisa, não E faz mais nada, o por jogador favor. de futebol não pode andar de moto, você já viu? Vai aumentando. Cada um tem os seus empecilhos ali. Total. Só que o atleta que entra nesse esporte agressivo, ele está preparado para apanhar, ele está preparado para bater. Porque o mais difícil do atleta, o homem por si só, ele carrega a violência dentro de si. Todos nós. Cara, há 2000 anos atrás, ou o homem lutava para conquistar, ou ele morria, cara. A luta fazia parte do ser humano. E isso foi tirado dos homens ao longo dos tempos. Por isso que a gente vê homens tão femininos hoje em dia. Emasculados. E aí houve esse movimento da mulher tomar o papel do homem e ficou confuso a sociedade. E isso reflete na vida dos filhos. Porque se o filho não tem um homem com as virtudes e que ensina o caminho que ele deve ser quando ele crescer, cara, qual é o futuro dessa criança? Essa criança ela cresce sem uma direção. Então ela aprende, ela descobre a ser homem conforme a vida vai levando ela. E a gente sabe que a gente está vivendo um momento maluco na sociedade. Verdade. Ô Fê, com quantos anos que você começou a lutar, assim, competir? A minha primeira competição, eu entrei no Muay Thai com 13, a minha primeira competição foi com 15, 2 anos depois. Foi um evento lá em Curitiba e eram 3 lutas. E ali que foi o meu teste. Que o Diego falou, cara, eu preciso testar esse cara, que aqui na academia já não tem mais ninguém. E eu fui para Curitiba, que é o cenário nacional do Muay Thai. E eu nocauteei os 3 caras lá na noite. Caraca. E ali acho que acendeu, inclusive a minha luz, assim, eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito para isso mesmo. Não tinha noção, porque eu treinava com os caras que começaram comigo. Porque o Diego, quando ele começou a me treinar, ele não era um treinador ainda. Ele era um professor substituto. Então a nossa equipe nasceu aí. Eu fui a cobaia e vice-versa. E vice-versa. Porque a gente cresceu, não existia a Chutebox Diego Lima, não existia a equipe que a gente tem hoje. Ele era um professor substituto de um cara que ele viajava muito para Curitiba e o Lima, que era o aluno, assumia a aula. Nessa junção assim de 2 pessoas que não sabiam, por isso que eu falei que a minha carreira ela foi acontecendo. Porque eu caí nas mãos de um cara certo, um cara que enxergou em mim um potencial, eu confiei nele, eu literalmente sou leal a ele, porque eu nunca mudei de equipe, eu nunca saí do Brasil para nada. E hoje a gente colhe os frutos disso. Nós somos a maior academia, a maior equipe da América Latina, com mais atletas no UFC. Caraca, sim. E começou comigo e com ele. Eu fui o primeiro atleta da Chutebox. Somos sócios. A academia que eu comecei a treinar, nós compramos ela e ela se tornou o QG da Chutebox. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu vi que vocês compraram a academia logo depois da tua primeira luta no UFC. Sim. É uma dúvida que eu tenho. Como funciona? Tem lá a luva depois da... Na verdade, eu entendo um pouco como é que funciona no boxe. Tá. Como é que funciona no UFC? Porque o boxe Até eu vi o Dana White falando, o boxe ele dá errado porque os caras zeram toda a grana a cada evento. E o UFC não, ele tem uma estrutura diferente do atleta ser contratado e tal, mas como funciona? Você não, né? Os atletas recebem mensalmente ou recebem por luta? Como é que funciona esse contrato com o UFC? Não, o contrato do UFC ele é um pouquinho complicado, porque a gente recebe por lutas, nós somos contratados, a gente faz um contrato de 4 lutas, normalmente assim. Exclusivo. Então, exclusivo, você não pode lutar em nenhum evento. Porém, o UFC pode botar você para lutar quando ele bem entender. Claro que eles sempre colocam. A cada 3, 4 meses eles te colocam para lutar. Até porque se ele não fizer isso, ninguém mais fecha contrato com ele. Ninguém mais fecha contrato. Só que o atleta, ele é suscetível a ter lesão. Uhum. Então, se eu tenho uma lesão, eu já sofri algumas lesões na minha carreira, e ficar 1 ano parado, eu fico 1 ano sem ganhar dinheiro. Então, não é um país das maravilhas o UFC.
Não, na verdade não é só o UFC, tá? É o MMA no geral, porque o UFC muita gente confunde. O UFC é o nome de um evento de MMA. A modalidade que é praticada dentro do UFC é o MMA e o UFC é o maior evento, é a Copa do Mundo do MMA, mas tem outros eventos bons e alguns tão bons quanto. A gente fica meio que na mão. Nós não temos um salário, o patrocínio no Brasil é muito complicado. Hoje desmitificou um pouco a questão porque quando eu entrei no UFC, em 2011, ainda tinha esse rótulo de ser muito agressivo, de ser uma coisa violenta. As pessoas enxergavam o lutador como um cara que fugiu da escola, batia nos outros e foi domado e botaram ele dentro da jaula. Essa era a mentalidade das pessoas. E as pessoas às vezes conversavam comigo e falavam, mas você luta? Eu lembro que quando eu fui tirar o visto para ir lutar nos Estados Unidos, o cara falou, não, você não luta. Eu falei, não, eu luto, cara. E eu tinha um pôster, né, que eu ia ser o pôster de um evento antes de entrar para o UFC. O cara olhou pra minha cara e falou, cara, mas você luta? Tipo assim. Porque os caras tinham uma ideia de um lutador completamente diferente. A ideia dos caras que o Royce Gracie lutou lá, aqueles monstros. Exatamente. E a minha geração, ela veio pra quebrar isso aí. Porque até então tinha essa. Que eu assistia. Exatamente. Que tinha brigas entre academias. Nossa, os caras gigantes. O Royce ia lá e finalizava todo mundo. É. E tinha muita rivalidade antigamente. Rivalidades ruins. Os caras se encontravam na rua, eles brigavam. Fala, pô, aí tinha aqueles negócios os pitbull do MMA. Tinha muito isso. As coisas evoluem, graças a Deus. Né? Aí minha pergunta era, eu imagino que com a grana que você conseguiu ganhar lá no UFC, aí vocês conseguiram comprar academia. Uhum. Cara, o UFC não é diferente de um agricultor também. Porque a gente tem propriedade no interior. Você planta café, você vai ganhar dinheiro uma vez por ano, se ganhar, entendeu? Uhum. Então você tem que se organizar o ano inteiro para aquele momento mágico que você vai ganhar dinheiro. Então acho que o UFC, por um lado tem a parte pessoal, que eu quero ganhar, eu quero ser bom, por outro lado tem a parte financeira. Falo assim, cara, ganhando ou perdendo, graças a Deus que eu vou lutar, porque eu vou conseguir trazer sustento para minha vida, para minha família, né? Mas qual é o problema do brasileiro, não só do MMA? O brasileiro não sabe lidar com dinheiro. Isso a gente vê jogador de futebol que ganha milhões e aposenta e perde tudo. A gente vê lutador de boxe que foi o auge na sua época e perdeu tudo. E não é diferente do UFC. Tanto que hoje, na nossa equipe, nós montamos uma sala de aula e os atletas são obrigados a estudar educação financeira dentro do Instituto. Isso é muito da hora que vocês estão fazendo, cara, lá no Instituto. Muito da hora. Legal, né? Porque eu passei por isso. E eu tive uma certa educação. E quando veio a minha primeira bolsa, que é dólar, aí você... Eu nem sei o que eu fiz com o dinheiro. Pira, né, bicho? Nem sei. Eu lembro que eu tinha 20... Não, eu entrei na UFC com 22 ou 23, mais ou menos. Nossa, ele normalmente entra com essa idade mesmo, mais novo? Depende muito, depende muito. Normalmente é nessa faixa de 22, 23, mas tem atletas que entram com 27. Nós temos o caso do Alan Purosso, que treina com a gente hoje, é um dos top do mundo, ele entrou com 28, 27. Então depende muito. Quando eu recebi esse dinheiro, eu tô falando de verdade, não tô lembrando, eu não sei o que eu fiz com o dinheiro. Não, acredito. Cara, sumiu. E aí eu comecei a entender, falei, cara, eu lutei, eu me esforcei, foram 3 meses de batalha, é um esporte extremamente desgastante, então a gente tem que tomar um pouco de jeito. E é um problema do Brasil, né? A gente não sabe lidar, a gente sempre acha que aquilo lá vai acontecer de novo, que você vai lutar de novo. Eu já vi os caras dando entrevista na NBA, que o cara entra na NBA e já encosta um agente, assim, um assessor financeiro. Tipo, é uma cultura. O americano tem mais essa cultura, sabe? Você não sabe fazer, cara. Você sabe jogar basquete, tem que ter alguém para te assessorar. Tem os caras que são os outliers, tipo o Shaquille ou o Jordan, que o cara vira bilionário. Mas, no geral, eu vi que o salário base da NBA acho que é $900 mil, ano. Que eles falam sempre total cash, né, o ano. 900 pau, meu, para um cara que joga basquete. Então, assim, ele sai daqui e vem para cá. Se você não tem um cara para te ajudar, você vai torrar. O Shaquille dá um testemunho disso. Ele torrou, aí o cara falou, bom, e o imposto? Eu falei, que imposto? O dinheiro é meu, pô, vou pagar pra quem? Eu trabalhei, o dinheiro é meu. Então, quando eu vi que vocês têm... o que mais que vocês dão de apoio intelectual, vamos dizer? Nós temos 3 aulas. Aula de inglês, que é extremamente importante, porque nós estamos com uma empresa americana. Não é que eles exigem, mas eles respeitam muito o atleta brasileiro que ao menos tenta
um diálogo com eles, porque é complicado você chegar com um tradutor. Mas vocês têm uma parceria com alguém lá de fora? O instituto de vocês? Ou a Não, academia? a gente contratou um professor, uma professora que dá aula para todos os atletas, Tá, mas já olhando para quando esses caras vão para fora. olhando para Tá quando for pro UFC. E nós temos aula de noção jurídica também. Porque o que acontece? A gente vê muitos atletas vindo para cá com contratos extremamente abusivos dos seus managers. Contratos que, literalmente, o cara vendeu a alma pro cara. E é engraçado, nós somos uma das poucas equipes que não faz contrato com o atleta. Nenhum atleta que está ali dentro tem contrato com a gente. Quem não estiver feliz, da mesma maneira que entrou, pode sair. Mas vocês não têm nenhuma relação formalizada? Nada. Bom, mas eles são... eles pagam a academia? Também não. E como que Como é que vocês ganham dinheiro? Então? rentabiliza isso? Você ganha dinheiro do atleta através da porcentagem das lutas. Então, assim, a gente cuida da carreira do atleta, mas assim, o projeto. patrocínio é do atleta, a academia, porque nós temos a academia comercial. Então, a gente procura botar os professores para dar aula, para ganhar dinheiro, para se sustentar até entrar no UFC. Então, a gente cria como se fosse um mecanismo para o cara ficar bem ali. Porque se o cara não está se sentindo bem, não faz o menor sentido eu segurar esse cara lá dentro. Esse cara ele tem que, porque de certa forma, se o cara não está bem, ele começa a fazer com que os outros não fiquem bem. Sim. Então é melhor você tirar uma maçã podre lá de dentro do que você manter ela por causa de dinheiro. Porque o foco... É muito clichê falar isso, mas de fato a Chutebox vive isso. Nós não estamos ali por dinheiro e nem por nada. É muito mais pela formação do humano, sabe? Formação humana. A gente tem atletas do mundo inteiro ali. A gente tem peruano, venezuelano. Quantos atletas vocês têm hoje que estão nessa... Atletas profissionais. Nessa esteira de... São 52 atletas. 52 atletas e, se eu não me engano, nós temos 12 ou 11 no UFC. Já estão. Já são contratados. Esses caras, eles sempre que eles têm uma luva, tem um percentual que vai para academia? Sim, o percentual vai Mas para a eles podem equipe. ir embora a qualquer momento. Quando quiser. Bom, mas daí tem a relação pessoal. O cara não vai... Fica ali, é muito difícil ir embora. Muito. A gente teve um O cara caso. podia sacanear do tipo, um dia antes de uma luta, rescindir com vocês e falar, Dani, isso eu não vou pagar. Mas é muito complicado, porque assim, a pessoa aprende ali que é uma família ali, sabe? É complicado assim, porque o sol não nasce para todos, e a gente deixa muito bem claro isso na academia, na equipe. Não é porque todos estão aqui que todos vão entrar no UFC, não. Precisa estar no momento certo, precisa de resultado, você precisa cuidar da sua vida pessoal para que não interfira na vida dentro de um tatame. É uma série de coisas para você entrar no UFC. O talento por si só não basta. Você precisa ter uma vida extremamente regrada e estar no momento certo, na hora certa, e as pessoas lá de fora no evento te enxergarem naquele momento e falar, cara, eu quero contratar esse cara. Uhum. E como que funciona essa seleção de contratação? Tem um teste, tem alguma coisa? Ou Não simplesmente um olhar? existe um evento que se chama o Diz. Contenders. Se diz lá no UFC. No UFC, olhando pro lutador. Hoje em dia tem duas maneiras de entrar no UFC. Ou através do Contender Series. O que é o Contender? É um evento onde o Dana White senta com os caras e acontecem lutas. Tipo um draft, assim. Isso. E aí eles falam, cara, esse cara eu gostei, esse cara eu gostei. Aí no final do evento eles entram e falam, você tá contratado, você não, você tá contratado. É o que tem na NFL, tem na NBA. Na NFL é bem famoso. Como é que chama? O draft. Não é. Não, o draft é quando escolhe, mas a NFL tem um dia, que tem o nome, pesquisa aí, Mate, o nome desse negócio. Um dia que os caras se reúnem e faz um monte de teste físico. A NBA também tem uns jogos, a Summer League é um pouco isso, porque daí os olheiros, eles conseguem ver. Uhum. É que no UFC não tem um draft, porque o Dana White tá sozinho. Uhum. Na NBA e na NFL, aí tem o draft. E no draft, aí tem esse lance de americano, né? Tem a primeira escolha, a segunda escolha, os caras negociam tudo, cara. Tem a opção da escolha, sabe? Um negócio louco. No UFC é bem mais simples. Ele deve reunir todo mundo lá, luta, gostou ou não gostou, é isso, né? Exatamente. E tem um jeito direto, que é os caras te viram lutando aqui no Brasil, alguém lá do evento viu, e os caras ligam pro treinador ou pro empresário e falam, cara, eu quero contratar ele, que foi o meu caso. Eu não entrei eu fui contratado direto. Eles entraram No teu caso nem tinha ainda esse negócio. Não tinha. Eles que eu estava lutando, aparecendo nacionalmente, e eles ligaram pra gente e me contrataram. Então, hoje a gente tem essas duas formas. E a gente explica para os atletas. Fala, cara, talvez vai ter gente aqui que
dá o sangue, treina o dia inteiro, abdicou de tudo que um jovem faz na vida para estar aqui, para entrar no ser, mas a gente não tem controle de tudo. Por isso que eu falo que é muito mais importante a gente criar um ser humano, porque independente dele ser um atleta bem remunerado ou não, ele vai dar aula depois, a gente tem um monte de atletas bons que não entraram, já passaram um pouco da idade, mas que conheceram suas esposas, fizeram suas famílias, dão aula, estão bem financeiramente, montaram suas academias e estão lá, resolveram não sair mesmo não entrando, porque aquilo ali acaba se tornando de fato uma família, né? E é engraçado porque nós temos vários atletas da mesma categoria. Então, você se especializou em uma categoria praticamente. Não, a gente tem todas as categorias e vários atletas de cada categoria. E pensa o seguinte, imagina você vai treinar com um cara querendo o mesmo lugar que ele. Só que ao contrário do que as pessoas pensam, não sai um pé de guerra, porque quando o cara é contratado, você fala, cara, você fica muito feliz pelo cara, porque você tá ali o dia inteiro com ele. E você sabe que se ele foi contratado, você deu um passo a mais e que talvez você seja o próximo. Então a gente fala para as pessoas, cara, tenha fé, treinem, façam o que tem que ser feito e, cara, eu acredito que se Deus abençoar. Porque os clubes, tem os atletas do clube. Daí você tá... Cara, você passa a vida com o cara, né? Uhum. Todo dia treinando. Eu também treinava todo dia. Todo dia, umas 4 horas por dia, treinava e tal. Aí o cara tá com você todos os dias. Chega na competição, cara, às vezes o cara que você ganhava no treino, filho da mãe ganha de você na competição. Acontecia direto. E você ficava com raiva. Mas, fazer o quê? O cara é teu truta, entendeu? E no final, assim, dentro do esporte também, fica todo mundo... Pelo menos na esgrima era isso. Todo mundo ficava um pouco amigo, porque, cara, você vai para as viagens, aí tá toda uma galera, os caras casavam com a menina que era da esgrima também, virava uma familhona, assim. É muito interessante. O esporte, é por isso que eu falo, o esporte é muito maluco. E você precisa viver o esporte para você entender como modifica a vida das pessoas. Eu acho que se nós tivéssemos um olhar um pouco mais carinhoso para o esporte, talvez a gente teria uma sociedade tão doida assim. Agora, tem um lance que eu passei, vamos ver como é que você vai endereçar esse negócio. Lá em casa, eu e meu irmão, a gente fazia esgrima, competiu, foi para Mundial, infelizmente não fomos para a Olimpíada, mas era bem sério. Então, quando meus filhos, eu tenho 3 filhos também, quando meus filhos estavam entrando na idade de esporte, cara, enfiei na esgrima, né? Hoje nenhum deles mais treina. Pensei, não quero ser o pai louco que força. Como é que... né? Eu acabei de chamar o cara do pai louco que força, né? Aí eu vou falar, eu forço. Eu forço. Mas não dá tempo ainda, eles são muito pequenos. Não, mas eu forço. Como é que você faz isso? Não, de verdade. Eles são obrigados. Eles têm um octógono dentro de casa. Não, mas eles são obrigados a treinar. E eu não dei nem opção de não treinar. De treinar, mano, de competir. De treinar. De treinar. Não, treinar eu também forço. O de 7, 4 anos, eles... pai, tô cansado, não importa, põe a luva e a gente vai treinar. Eu sei o que o esporte faz. Independente, eu nem acho que eles devam seguir essa carreira, porque é uma carreira muito complicada. E você vê... Hoje eu sei o que a minha mãe passou. Você vê um filho tomando soco na cara, deve ser muito difícil. Porque hoje eu tenho filho. Não, eu nem influencio. Tipo assim, você vai ser um atleta, você vai lutar, mas eles precisam treinar. A luta por si só vai ensinar muitas coisas pra eles, não só a defesa, mas a série de coisas que eu comentei com vocês. Então ali, quando eu coloco a luvinha com eles, porque eu dou aula pra eles, né, e eu sento na cadeirinha e tal, aí eu falo, agora não é mais o papai. E eles mudam a chavinha, eles entendem que é sério. O mais velho tem, se for 7. Vai fazer 8 agora, E aí ele já luta, então. Ele já luta. Só que cada um tem as suas aptidões, né? O mais velho gosta muito de natação, muito mesmo. Se ele compete, tudo que ele entra, ele ganha medalha, ou ele fica em primeiro ou em segundo. Então a gente já meio que deixa ele pra onde ele quer. O do meio é o que eu acho que é o que vai ser lutador, não tem jeito. Ele quer dar porrada, quer botar o luva. Ah, é? É. Caraca. E como, falando do aspecto de paternidade, como que você consegue fazer... extrair dos seus filhos essa agressividade que é necessária para a luta? Eu acho que tudo é na conversa, né? Eu preciso mostrar para eles, porque nos momentos mais difíceis de briga, é tanto que a gente tem uma regra muito clara lá em casa. Não existe briga de lutinha quando só estiver a mamãe. É só quando o papai estiver, porque a gente separou as coisas em casa. Quem vai ensinar o meu filho na luta e vai explicar o que a luta significa sou eu, porque eu vivi isso. E é o papel do pai. Então o que eu faço com eles? Eu adoro quando eles brigam e choram e dá aquelas escândalos. Porque eu falei, aí eu sento com os dois, eu falo, você fez isso, você errou, você bateu no seu irmão, você é mais velho. Isso se chama o quê, Theo? A gente sempre pergunta para eles.
Aí eles acalmam, falam, eu fui o covarde, pai. Isso é uma covardia, você não pode bater no seu irmão mais novo. Aí o mais novo, a gente tenta tirar lição de tudo, sabe? E no começo era muito complicado as lutinhas, porque era sempre muito quebra-pau. Hoje é quase que impossível. Hoje eles entenderam o esporte, a brincadeira. Se a gente pegar, assim, eu gosto de Discovery Channel, sabe aquelas coisas dos leões, assim? E é engraçado porque os filhotes, eles brincam de luta, porque eles treinam ali a caçada para quando tiver grande. Que ele vai treinar com quem? Com o irmão. Então, eu procuro usar os dois para eles entenderem que eles vão ter desafios lá na frente. Explico para eles que o dia que eles brigarem na escola e eu ficar sabendo que foi por conta deles e que eles não passaram por um processo de 3, que eu vou explicar para vocês o que funciona, vai ter consequências muito sérias lá em casa. Caraca. E eu falo para eles, primeiro, você vai, se rolar algum estresse com um amigo, você vai alertar o seu amigo, você vai falar que você não gostou da brincadeira para ele parar. Não deu certo? Você vai falar com a professora que o seu amigo fez isso e que se a professora não tomar atitude, você vai dar a última chance para ele e você vai avisar o que vai acontecer. Aí eu te dou o aval de você se defender. E nunca aconteceu. O que eu fazia quando eu era moleque foi que eu fazia judô. Uhum. E sempre tinha briga, né? E aí eu imobilizava, cara. Nunca precisava dar soco em ninguém. Também você devia ser o dobro do tamanho dele. Era nada, cara. Eu fui normal até os 15. Ele... Não, mas isso de, assim, 10 anos, 12 anos, quando você faz judô, é fácil, né? Aham. Jogava no chão e imobilizava. Aí, mas eu não sabia bater, porque o judô não tem, era só aquilo. Quando eu imobilizava, acabava a briga, porque desmoralizava. E eu falava, Sim. meu, acabou? Acabou. Então nunca dei um soco, nunca tomei nenhum soco também. É que eu botei os meus no esporte que Você não... nunca tomou soco? Nenhum? Na cara? Cara, tomei uma cotovelada uma vez num jogo de basquete, até quebrou meu dente, tem uma jaqueta. Uma vez em Aí eu dei um murro. Não foi muito sem querer, eu dei um murro no cara. Mas nunca tomei nenhum soco na cara, não. Eu também não. Então a gente explica pra ele, sabe? Porque de certa forma você tá lapidando uma arma, né? A gente tem armas, né? Se a gente usar do jeito certo, cara, você pode matar alguém, cara. E eles precisam entender isso, sabe? Fala, cara, nunca use assim, respeitem sempre as meninas, a gente sempre fala isso pra eles, né? Só que eu acho que é muito mais do que você falar, ficar explicando, falando, eles precisam entender como que eu trato a mãe deles. Então tudo é intencional na minha casa. Eu sempre tento ser intencional quando, por exemplo, eles estão na sala olhando para a mãe e para o pai, eu tento fazer as coisas que talvez eu nem faria, tipo, sei lá, dar um abraço, um beijo, um carinho, porque eu falo, cara, eles estão prestando atenção. E minha esposa, ela já saca, fala, vamos ser intencional. E a gente fica botando isso neles e eles dão o seu reflexo, né? De onde você tirou essa mentalidade? Eu acho que o esporte vai te explicando, vai te ensinando, né? Porque assim, eu lido com muitas famílias destruídas no tatame. Eu lido com crianças que são literalmente esquecidas pelos pais. E elas carregam dores dentro dela e que elas precisam expressar essa dor dela de algum jeito. E muitas vezes elas são levadas na academia pelo próprio pai. E o pai não tem a consciência do que ele está fazendo com o filho. Não tem. A gente Não tem a fala que consciência um nenhuma. dos papéis nossos é trazer consciência. Exatamente. O cara não tá de sacanagem. E aí o que o pai fala? Mas eu faço tudo pelo meu filho. Você faz tudo? Você acorda às 6 horas da manhã e volta à meia-noite? Se você deixar uma herança de 10 milhões pro seu filho, um dia ele vai querer falar, cara, eu trocaria todo esse dinheiro para passar um dia com meu pai. E o pai não tem essa consciência. O pai acha que está dando tudo pro filho, bens, e a sociedade hoje é muito através de bens. A gente fala de herança, o filho é uma herança de Deus, é uma herança do Senhor. As pessoas preferem querer uma herança financeira, mas elas negam uma herança de Deus, que é um filho. Quantas pessoas optam por não ter um filho? Porque o filho, de certa forma, ele traz uma série de responsabilidades. Então, você negar uma herança, você negar um presente desse, é complicado. Então, a gente tem que trazer essa consciência para os pais. Eu conheço vários assim. Fala, cara, eu não sei onde eu errei. Aí eu olho pro pai e falo, sério, cara? É sério mesmo que você não sabe onde você errou? Fala, cara, eu trabalho o dia inteiro, eu dou tudo pro meu filho. Fala, mas é aí que você errou, você dá tudo pro seu filho. Muitas vezes a gente expressa o nosso amor pelo filho muito mais através do não do que do sim. Porque é muito fácil você dar tudo pro seu filho. Muito fácil você deixar ele fazer o que ele quer. É que tem um erro na percepção do que é tudo. O tudo não se materializa em bens. O tudo se materializa em tempo, em atenção. Por exemplo, estava contando a respeito de você fazer lutinha. Tem até a história do elefante, né? Tem uma
O Jordan Peterson fala a respeito de você ser um monstro. Você precisa ser um monstro e você precisa controlar o monstro que tem dentro de você. Que se você não for um monstro, você não serve para nada. E os filhos, eu notei isso em casa. Eu tenho só um filho homem. Então, às vezes, ele fazia uma brincadeira com a irmã e eu falava, brother, vem cá. Você exagerou na brincadeira. Ele não tá de sacanagem, ele só não sabe. Então, eu falo assim, ó, quando for comigo, mesmo comigo, você pode exagerar e eu vou falar para você passou do limite. Com ela, tem que ser um pouco menos ainda. Mas é a nossa responsabilidade dar noção para eles do quanto de força eles têm e como usar isso. Se a gente não faz isso, os coitados não tem de onde tirar mesmo. Vai aprender na rua ou vai aprender na escola. Às vezes a academia é bom, porque uma academia que tem arte marcial, que tem luta, faz esse papel também. Então, quando eu fazia judô, uma vez a gente viu um moleque estrangulando o outro, cara, com o kimono. Porque dá. Tem um golpe no comando, só você travar assim. Cara, meu pai viu fazendo isso com um dos meus irmãos, falou pro professor, falou, você não tá vendo isso aí? Não. Eu falei, não. Meu pai falou, eu vou bater em você se isso acontecer com meu filho. Tá louco. Aqui que ele tem que aprender que isso não se faz. Porque a criança não é obrigada a saber, né? É muito legal você ter toda essa consciência e você é um pai relativamente novo. Não é que você tem um filho de adolescente com 20 anos de idade. Caraca, você está no começo aqui, mas com muito entendimento, né? Eu procuro assim. Você estudou? Você buscou? Não. Foi orgânico total? Hoje eu leio bastante, assim, porque nós nunca somos um pai perfeito. A gente sempre erra. Eu tenho um pouco a percepção que eu cobro um pouquinho demais eles, mas a minha esposa também, a gente tenta manter o equilíbrio ali em casa, né? Porque eu carrego dentro de mim o lance do atleta. E eu sei que o atleta ele tem que passar por um processo muito... E talvez não seja a fase deles. Então, assim, eu acho que se dependesse só de mim, se eu não tivesse a minha esposa, meus filhos iam ser muito militares. Então, hoje eu tenho a consciência de que eu preciso fazer as coisas mais lúdicas, sabe, com eles. Então, a minha esposa, ela conseguiu mudar um pouco a minha cabeça nisso. Mas eu aprendi literalmente no tatame e com a experiência de outros pais. Porque quando eu era menino, quando eu treinava com 15, 16, 17 anos, eu lidava com meninos da minha idade e eu sabia da história desses meninos. Eu sabia que esses meninos muitas vezes nunca tinham recebido um não dos pais e que eram pessoas extremamente sem limites. E eu via as consequências daquilo no tatame. Cara, esse cara é muito sem limite. Aí o que um cara sem limite fora do tatame faz dentro de um tatame? Ele não te respeita. Ele não consegue medir a força. Você já sabe, o tatame ele mostra como é que é o cara lá fora, sem nem conhecer o cara. O cara faz uma aula, ele entende como é que funciona o movimento ali dentro e ele não respeita. Aí você fala, cara, esse cara é um inconsequente na vida, eu tenho certeza, e é batata. A gente começa a conhecer um pouco mais a pessoa. E aí eu comecei a falar, cara, esse cara, provavelmente o pai deu tudo, provavelmente o pai foi omisso, provavelmente o pai é separado, provavelmente a mãe trabalha o dia inteiro, esse terceirizaram a educação desse menino. E ele se tornou um adolescente rebelde. A rebeldia vem pela falta de paternidade, cara. O adolescente que é rebelde, você pode ter certeza, ele não teve um direcionamento do pai. Em geral, a rebeldia é para chamar a atenção. Exatamente, ele precisa que as pessoas olhem para ele. E a criança, ela só quer isso. Ela quer que o pai sente com ele na sala. Hoje em dia não existe mais mesa. As famílias não jantam mais juntos. É tudo bem que a gente faz parte de um movimento que sim, mas a grande maioria das pessoas não tem mesa. Que movimento? De mudar a cabeça dos pais. Assim. Eu acho que os pais hoje estão tendo uma consciência, mas ainda é uma porcentagem muito pequena. Eu não abro mão de pelo menos fazer uma refeição com os meus filhos. Eu tenho os meus compromissos diários e tem vezes que assim, as pessoas que trabalham comigo falam, cara, mas você vai sair agora? Eu falo, cara, eu vou porque eu não almocei com os meus filhos hoje. Caramba. Eu preciso ter um momento com eles. E eu explico para eles. Hoje eu estou numa fase da minha vida que eu estou numa correria absurda e eu tive que explicar para eles. Eu falei, o papai não vai conseguir ficar tão presente por isso, mas tem data para começar e tem data para terminar. Vocês podem ajudar o papai a sair de casa e trabalhar com a cabeça boa? Papai, a gente pode ajudar você. Porque no começo é complicado, eu sempre fui muito presente. Então, quando eu comecei a fazer outros trabalhos, eu comecei a chegar muito tarde em casa, eles começaram a sofrer muito. E aí eu tive que sentar com eles e ter uma conversa adulta, porque a criança, ele entende, cara. E a gente trata, às vezes, a criança como um bebê. E eu sempre tratei os meus filhos como se fossem adultos. E eles entendem, eles sabem o que eu estou falando.
Então eu saio de casa, eles falam, benção, pai, dá um beijo, e eles sabem que às vezes eu vou chegar e eles vão estar dormindo. Caramba, que demais. Eu fiz uma pergunta, você tem alguma figura masculina que você mais se inspirou até pra tirar esses ensinamentos? Eu vivi, acho que mais tempo com o Diego do que qualquer pessoa da minha família. É mesmo. Porque eu treinava no começo 2 vezes por dia, mas quando eu virei atleta de fato, eu treinava 3. Você treina de 3 a 4 vezes por dia. Que horas que você estudava? Não, aí que tá o problema, né? Não tá. Eu não estudava. É a parte que Você os filhos entendeu não que podem assistir, né? Você entendeu que Tá bom. não tinha como. E assim, eu falei, cara, eu preciso focar na minha carreira, porque é complicado. O estudo, assim, Você parou com quantos anos a lutar. a estudar? Ou você Ah, não você parou? estuda. Muito bom, você parou de estudar com você. Aí eu parei, eu terminei o 2º grau, fiz o 2º grau. Ah, você fez o Não, colegial fiz, inteiro? terminei, tá. terminei. tá. Não, Eu não, achei que terminei. você tinha- Era só o hábito não, mesmo. mas teve um período que eu parei, porque foi o período que eu comecei a lutar fora do Brasil. Eu comecei a lutar em outros eventos e assim, cara, eu não conseguia focar em estudar, eu vou lutar e eu falava, cara, vou trancar a escola. E aí eu, imagina, conversar com a minha mãe disso. Trampo, hein, meu? Caraca. Na esgrima a gente viajava, passava uma semana fora, mas tinha abono. Porque você tava viajando. E não muda, porque você recupera rápido, porque você está motivado. Não tinha condição, eu viajava tanto assim. Viajava Passava muito. muito tempo fora. Muito, eu treinava muito, eu sempre fui um cara que eu treinei muito no começo. Eu literalmente abdiquei de tudo na minha vida pra treinar. Caraca. Tudo. Os amigos, fim de semana, ia pra casa de um, pra casa de outro. Sábado eu tava treinando, domingo eu tava treinando. É a melhor coisa, cara, que você Disciplina não pura, apronta, né? não bebe, não sai, é a melhor coisa. E Então, como que foi a primeira luta no UFC? O momento que você, sei lá, entrou no ringue, a experiência, assim, como que foi? a minha primeira luta no UFC, ela foi um divisor de águas na minha vida, porque eu estava num momento da minha vida onde eu estava para desistir. Eu estava querendo desistir já. Sério? Porque eu passei por várias lutas de Muay Thai, por várias lutas de MMA, eu já estava com 20 anos de idade, 21 anos de idade, na época eu tinha uma namoradinha, eu não conseguia mais sustentar a minha vida. Eu tinha um conforto na minha casa, mas eu também não conseguia, eu nunca fui um cara rico. Eu sempre tive coisas, mas eu nunca fui rico. Eu falei, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida, porque... E foi quando eu chamei o meu treinador, eu falei, cara, eu acho que a gente fez tudo o que a gente pôde. Eu acho que a partir daqui eu vou te deixar seguir sozinho porque eu não consigo mais. Quando eu vi você falando isso numa entrevista, eu tive a impressão que você ia mudar de treinador. Não, Você ia não. desistir. Eu ia desistir. Não, eu nunca nem passou na minha carreira. Não, Na porque minha- tem isso, né? Tipo, no tênis, às vezes tem. os caras mudam de... Fala, cara, esse cara não tá levando pra onde eu quero, o problema é o cara. Falta a autorresponsabilidade, né? Eu sempre fui responsável, eu sabia que ele tinha feito tudo que ele podia. E foi quando ele me pediu mais uma chance. Ele falou, cara, me dá mais uma chance, cara, vamos tentar, você tá muito perto, muito perto. E aí, cara, a gente recebeu uma ligação do UFC, falou, cara, você vai lutar. Eu tinha pouquíssimo tempo pra treinar, pra perder o peso, porque é uma loucura a carreira. E aí, quando caiu a ficha mesmo, que eu tava onde eu queria chegar, eu já tava dentro do octógono, assim, já tava fechando com o Dana White do meu lado, assim, eu falei, nossa, cara. E aí ali foi assim, foi literalmente uma resposta de que tudo valeu a pena, E Você qual foi entende como é a resposta de Deus isso? completamente. Isso é uma dúvida. Completamente. E qual foi sua luta mais desafiadora? Acho muito difícil, porque vou falar mais uma frase clichê, mas é verdade. Toda luta é um grande desafio. Porque assim, Realmente. Tá lá com o cara super treinado, tomando o cara porrada, super treinado, que você não sabe nada do Você cara, tá no o cara, palco mais alto. ginásio lotado, olhando pra você tendo que lidar com um problema externo, você tendo que lidar com a perda de peso, você tendo que lidar com a recuperação do peso, né? a pressão. Ali, a gente entra com a mentalidade, não que seja assim, mas você precisa entrar com a mentalidade de que você tá ali pra matar ou morrer. Porque se você entrar ali, cara, eu vou jogar um xadrez, eu vou esperar o movimento desse, você toma uma porrada. Mas eu acho que tem uns caras que tem a manha de ser tipo um Anderson Silva da vida, sabe? Que eu não sei o que acontece, mas acho que são os caras muito diferenciados, que são de fato completamente frios e conseguem ver a parada acontecendo. Mas mesmo esses caras um dia... Aconteceu, né? Não tem como. E esses caras, assim, a mesma sensação que eu tenho quando eu entro no octógono, o cara também tem a mesma sensação. Você acha, meu? A mesma. E eu conversei com vários atletas antes. Mike Tyson. Vamos falar do Mike Tyson. Existem várias histórias de que o Mike Tyson quase chorava antes de lutar de medo. E que a resposta dele para essa sensação era atacar. Por isso que o Mike Tyson ele sempre foi muito agressivo. Ele literalmente era um leão acuado.
Mas o Tyson acho que é um caso muito específico de trauma bizarro. Sim, sim. Você, por exemplo, Concordo. eu acho que você já não está nesse nível de... Não. Nem perto não disso. carrego nenhum trauma. E eu acho que tem essa diferença de pessoas que conseguem, caras que conseguem ser muito mais estratégicos, que acabam sendo os caras que, o Manny Pacquiao, o Mayweather, o McGregor, o cara nunca acaba, porque Sim. o negócio tá tão pra dentro, é tão internalizado na racionalidade. Tô falando muita besteira. Não, faz você tá sentido? completo. Sim, completamente. Faz total sentido. São caras fora da curva. Totalmente. fora Totalmente, da curva. porque assim, o atleta por si só, eles podem fazer o treino igual, eles podem ter a mesma carga horária de treino, eles podem perder o mesmo, eles podem fazer tudo igual. Só que o que vai fazer a diferença lá dentro é a mentalidade de cada um. É como que ele vai controlar suas emoções, porque é a pior briga, cara. E não só na luta, acho que na vida é a briga interna com a gente. Porque é nesse momento que começa a aparecer as vozinhas interiores de, cara, você não é capaz, você não treinou direito, esse cara é melhor que você. E você precisa primeiro vencer essa voz. Cara, mas o controle emocional. Controle emocional. Então, todo momento que o atleta está entrando no octógono, você pode ter certeza que ele está tendo um conflito interno. Aquele corredorzinho que toca É o corredorzinho. a música ali. De que, cara, você tá com a adrenalina 1000, você tá entrando num cenário de matar ou morrer, porque é um esporte agressivo, pode acontecer uma tragédia, a gente não pode falar que não, pode acontecer, já aconteceu, e você precisa lidar com esse teu interior, que é o mecanismo do corpo. Fala, cara, não faz isso, sai daí, você tá doido, você tá maluco, porque o teu corpo não quer que você A gente não enfrente imagina isso. que passa isso na cabeça deles, né? Essa é uma Passa. diferença, porque o que você coloca em jogo, num esporte como esse, é muito mais do que, por exemplo, na esgrima de pôr em jogo. Porque na esgrima você entra lá, mas ganhou ou perdeu, você não vai sair arrebentado, entendeu? É muito instintivo. Você entra lá e fala assim, não, o cara tá ali pra bater em mim. É. Né? Você vai entrar num lugar que você fala, cara, eu sei que eu vou sair muito machucado. É muito louco É, isso. tem essa. Assim, porque ou não, tem como. tem lutas que não, mas você tem que entrar preparado pra Mas isso. são Né? poucas que você não sai muito machucado. Graças a Deus, foram poucas. É mesmo. Foram poucas. Que eu saí muito machucado, acho que foram duas lutas. Que eu saí com corte, que eu tive que... Fê, com quantos anos você casou? 20, eu vou fazer 11 anos, eu tô com 36, 25 anos. 25. 25 anos. E como que foi lidar com a realidade do teu trabalho, que é bruto, e ao mesmo tempo ter a sensibilidade de iniciar uma família, essa dinâmica de opostos, assim? Eu acho que eu cheguei tão longe assim por causa disso. Eu acho que a minha esposa... Porque eu conheci a minha esposa na luta. Ela cobria o UFC através de uma revista. A história é boa, contei. E aí, assim, eu já conhecia ela do meio, já sabia, sempre achei ela muito bonita. E eu lembro que teve uma luta minha no UFC de Fortaleza, que eu acabei nocauteando o cara que eu lutei. E eu subo no octógono para comemorar, e assim, tava lotado o evento. E eu aponto pra plateia, assim, tipo, sei lá, cara, acho que eu acredito muito nisso, né? Acho que Deus pegou minha mão e fez assim. Eu tava apontando pra mulher que ia casar comigo um dia, cara. Não, brother, essa história é pra botar Velho. no filme, cara. Nossa! E ela olhou pra mim assim, tipo assim, aí eu lembro que tinha umas mulheres cutucando ela, é pra você, pra você, pra você. E aí, tipo, eu fiquei meio sem graça, eu olho pro céu, assim, falei, caraca, acho que ela percebeu. E, cara, hoje Meu eu amigo do esposa. lado falou assim, apontou pra você e pediu pra Deus. Aí eu vou contar essa história hoje, os atletas, a próxima luta, vai todo mundo ficar apontando pra plateia, assim, vamos ver se eu caso com alguém aqui. E foi assim, cara, eu conheci a minha esposa assim. E aí depois eu comecei a conversar com ela e tal. E aí foi. Quer dizer, ela já entendia o teu contexto de trabalho, então, né? Já entendia. Mas ela fala que é muito mais complicado você assistir uma luta se relacionando namorando com o cara, né? Tipo, você é diferente. Mas eu ainda acho que é melhor do que boxe, cara. Sim. Porque boxe... Cara, porque a luva é diferente, né? A luva ali, a finura do MMA é muito menor, né? Você machuca muito mais no Mas MMA. o MMA, ele é um machucado mais superficial. É a superfície que machuca. Então você corta, você abre, teu olho incha. O boxe, ele o tempo inteiro você chacoalha o cérebro da pessoa. Porque o impacto ele é maior. Você machuca menos superficialmente, mas você tem mais chacoalhões no cérebro. Por isso que tem muito atleta de boxe que acaba a carreira completamente destruído. A verdade é que o MMA ele juntou duas coisas, porque o pugilato é um esporte ultra antigo e a luta
quer dizer, o grappling, né, que seria o jiu-jitsu, mas é a luta greco-romana, também é super antiga. O MMA veio e juntou os dois. Então, tanto que na Olimpíada é muito antigo as duas coisas. O MMA tirou um pouco da força do boxe e trouxe. Mas no MMA você pode ganhar a luta sem dar nenhum soco, pô. Sim. Agora no boxe, meu pai foi por algum tempo boxeador, amador. Ele falou que conheceu o Eder Joffre, esses caras. Que legal. A potência de murro dos caras é um outro nível. O meu murro do pessoal do MMA não é igual ao murro do boxeador, cara. Não é. É Não é muito porque o forte. cara ele treina aquilo, né? Ele é especialista em soco. Só faz No aquilo. MMA você precisa dividir o teu treino em jiu-jitsu, em muay thai, em wrestling, Exatamente. boxing, em tudo. Preparação física. Então o cara não. A potência do boxeiro é muito maior. Boxeiro, o cara é velho. Quando fala boxeiro, É. é velho. Caramba, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, 16 anos de idade, eu fui jogar bola e foi um lance assim. O cara me jogou no alambrado e aí eu reclamei com ele. Só que era a primeira vez que eu tava jogando com essa galera. Quando eu virei de costas, o cara me deu um murro na cara. Sério. De alavanca, assim, ó. Pegou bem aqui, destruiu minha cara. Hoje eu tenho até o maxilar que é desencaixado por causa disso. Caraca. Começou a sangrar. Só que assim, quando eu virei, era um cara de 30 anos. Tinha 16. Cara, foi a pior experiência da minha vida, assim. Só que na hora eu não sabia o que fazer. Agarrei no alambrado, fiquei de costa pro alambrado, assim. Eu falei, cara, se o cara vier, pelo menos eu consigo mexer. Aí veio uma outra pessoa, me tirou do lugar, me levou pra longe. E depois a gente descobriu que o cara tinha tentativa de homicídio com faca, assim. Tipo, cara, tive um baita livramento no dia, assim. Ainda Lá bem, no ainda bem que Little você River. não reagiu. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vi na entrevista você citando São Tomás de Aquino. Aham. O negócio deu a volta completa, né? Porque o cara que ia mal na escola, aí dava porrada, agora cita São Tomás de Aquino. Me conta como é que é a sua parte intelectual / espiritual, cara. E como você lidera a sua família nesse sentido. Os meus filhos, eles são muito, muito tementes a Deus. O meu filho, pra você ter noção, ele, por conta própria, a gente nunca obrigou eles a fazer isso, ele faz uma novena atrás da outra. Os meus filhos, eles, quando a gente vai na missa, eles pegam os santinhos da missa e eles levam pra escola para distribuir para os amiguinhos. Nós nunca falamos para eles fazerem isso. E é engraçado que a gente se preocupa um pouco do que nós estamos vivendo hoje, porque um dos meus filhos foi para a escola, falou, logo no comecinho da escola, falou, pai, eu falei de Jesus na minha sala e os meus amigos não sabem quem é Jesus. Eu falo, parabéns, você é um escolhido por ele para que você desperte um interesse nos seus amigos. E aí a gente tenta explicar isso para eles, né? O papel do cristão realmente é levar Cristo para as pessoas, né? Todo mundo que tem acesso. Eu sempre fui muito temente a Deus. O atleta por si só, ele não consegue pelas forças do braço virar um atleta. Particularmente eu não conheço. E principalmente no MMA. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Existe a fase de perder peso, que é a pior luta de todo atleta de MMA, é a fase de perda de peso. E é quando a gente entra na maior dor do atleta, porque você está com sede, você está com fome, você não consegue dormir, e aí quando você vai ver ainda faltam 6, 7 quilos para você tirar da balança, que é quando você entra no último processo, que aí você perde 6 quilos em 1, 2 dias no máximo. 6 quilos em 2 dias? Eu já cheguei a tirar 6 quilos em um dia. Aí já pega a dica de como... Eu vou botar... Não, mano, eu tô fora de perder aqui. Perder 6 quilos um dia, eu vou botar o QR Code aí na tela. Cliquem aí, ó. Eu vou vender o curso. Hoje é 12 de 99. Sem tomar injeção. Se eu soubesse, eu fazia esse pitch de venda aqui, cara. Pô, sacanagem, velho. O João levantou a bola e não consegui chutar. Mas é nesse momento que, se você não se apegar a algo maior, a Deus, falar, cara, eu tô aqui, Deus tem que me ajudar, cara, porque eu não consigo mais. E é nesse momento que é muito legal, porque a nossa equipe, ela sempre perde o peso junto. Claro que não ao extremo, mas assim, a gente entra na sauna junto, a gente tá com o cara. Tipo assim, a gente precisa lembrar o cara que, independente da vitória ou da derrota, a gente vai entrar juntos e nós vamos sair juntos. O MMA é o esporte coletivo mais individual que existe. O contrário, é o esporte individual mais coletivo que existe. Porque naquela hora do vamos ver, é você sozinho, mas você passou por um processo com muita gente atrás. Até porque quando você vê a luta mesmo, você vê os caras na grade. irado, O cara tá lutando com você. muito O cara tá doido. lutando com você. Muito legal. Então, a nossa vontade é de querer estar no lugar do cara para ajudar o seu amigo, sabe? Então, é nesse momento que tá perdendo peso que é a importância da equipe, a importância das pessoas certas do seu lado, porque é nesse momento que o cara vai te segurar. Porque
Porque quantas vezes eu não falei, cara, eu não aguento mais, estou saindo da sauna e eu não vou lutar. Várias vezes. É mesmo? É. Porque eu cheguei no fundo do poço, eu não tinha mais o que perder, eu não aguentava mais, eu já não tinha nem consciência de quem eu era. E quem Os te caras dava falaram- um push nessa hora? o Diego e as pessoas que estavam comigo. Existe aquela frase, né, que nós somos a média das 5 pessoas que andam do nosso lado, mas as pessoas muitas vezes elas não entendem o porquê que a gente tem que tomar cuidado com essa frase. O ser humano por si só, muitas vezes a gente se enfraquece, muitas vezes a gente quer desistir, cara, eu já tentei de tudo, e as pessoas que estão ao seu redor, que normalmente são esses 5, são os responsáveis por lembrar que você está vivendo aquilo por conta de um sonho maior. Então esses caras ficavam do meu lado, falavam, cara, você tá aqui por isso. Lembra onde você quer chegar? Falta só 2 quilos. E o cara já não tem mais o que perder, cara, corta um dedo, não é possível. Não vai adiantar. Não dá. 200 gramas. Teve alguma que você não conseguiu alcançar? Teve uma É? e eu paguei um preço muito caro por isso. Por quê? Eu lutei no México, no UFC do México. Eu errei alguns processos aqui no Brasil, porque assim, a gente recebe uma etapa certinha do que comer. E se é 80 gramas, é 80 gramas. Mas recebe de quem? Do UFC? Não, cada um tem a sua equipe de Ah, nutricionista, nutrólogo, os médicos que a gente tem. Tipo, racionado. Muito, muito. Aí imagina o cara falar, cara, você vai comer um pedacinho de bife. Você fala, cara, eu tô com muita fome, cara. Tipo assim, e eu errei nesse processo. E eu cheguei no México faltando muito peso para perder. E eu lutei na cidade no México, que é quase 2.000 metros de altitude. É Eu já horrível lutei lutar. lá. É horrível. É horrível. Horrível, O você não chuvar vem, respira. né? Horrível. Quando faltava 400 gramas, eu já estava num estado que eu já não lembrava de mais nada. E eu comecei a ter muitas câimbras. E o meu treinador ali, ele viu, falou, cara, você não consegue mais, você vai morrer. E aí a gente chamou a equipe do UFC, falou, cara, não, vamos pesar ele assim. Eu perdi um percentual da minha bolsa, que era 25% da bolsa. E detalhe, a minha luta foi a luta considerada a melhor luta da noite. Que a gente ganhou um bônus, na época acho que era $50 mil. Mas você lutou mesmo assim? Lutei mesmo assim. Eu ganhei a luta, só que nós não recebemos o prêmio da melhor luta da noite porque um dos adversários não cumpriu as regras. Ou seja, eu perdi literalmente uns R$400 mil por causa de 400 gramas. Doeu, hein? Caraca. Pesado. Se eu soubesse, talvez eu pensaria no dedinho ali, viu? 400 gramas. Tinha tirado. Não, mas é que tá. Quando você tá nesse estágio, tanto o inicial quanto o depois, as pessoas ao redor são os que te trazem a consciência. Assim, brother, imagino que você nunca mais passou por isso. Nunca mais. Óbvio. Nunca mais. Mas talvez tivesse passado se não tivesse alguém do lado e falasse assim, lembra? Tanto no começo quanto no finalzinho, que você não deve ter... Cara, não dá sequela esse negócio de ficar levando o corpo nesse limite, cara? Eu quis parar antes, eu não quis testar, não. Não, mas só do emagrecimento, eu digo. Não, da pancadaria. só do emagrecimento. Nós somos cobaias nessa geração agora. Nós somos uma cobaia porque isso não existia antigamente. Porque boxe não tem Faz isso. quanto tempo Não, você não parou? tem. Eu parei faz 6 anos já. 6? Eu parei com 30 anos. Eu parei considerado a idade auge do atleta, né? 30 anos de idade é o topo, né? É o topo da força física. E Depois começa a cair a depois testosterona começa a cair testosterona. Mas eu tive uma decisão muito boa, assim. Eu acho que eu não me arrependo em nenhum momento de ter parado. Felipe, me conta um pouco como funciona a tua vida espiritual, né, religiosa. Você falou aqui muitas vezes de Deus, mas todo brasileiro nasce católico. Eu fui católico, até que está mudando um pouco, o percentual de evangélico está bem alto, mas eu digo que a alma do brasileiro ele é conservador e católico. Como que funciona a sua vida espiritual? Você, de fato, tem uma vida espiritual? Ou você é um católico, não sei, você é católico ou evangélico? Onde que está onde que tá a sua vida espiritual? Eu sou um católico que vou na missa todos os dias. Todo dia? Dificilmente tem semanas que eu não consigo, mas pelo menos 3 vezes por semana eu vou. Você foi hoje na missa? Hoje eu não fui. E eu não consegui, mas... Desculpa, não foi por querer. Não, né? Aí já me deixou meio triste, cara. Hoje eu não fui. A comunidade Mas é feita de pessoas, tô brincando. Porque eu acho muita loucura, né, cara? As pessoas falam, cara, tipo, mas, mano, todo dia... Porque assim, todo dia você precisa de Deus, né? Com certeza. Todo dia.
A gente precisa acordar, a gente precisa dormir, a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter proteção. E, cara, a gente não pode tirar 30 minutos, que seja em casa. Assim, cada um tem o seu... Só que eu me sinto bem lá dentro da igreja, eu prefiro escutar a homilia do padre, entender um pouco mais. É um estudo que eu estou fazendo. E muito mais do que isso, é um exemplo para os meus filhos. É o que eu falei, a gente sempre tem que fazer as coisas intencionais para os nossos filhos. Então eu procurava, por exemplo, quando eu estava fazendo o estudo bíblico, eu fazia 30 minutos antes deles acordarem na sala. E o meu filho lê a Bíblia todos os dias. O meu de 7, o de 4 também é apaixonado. Ele é mais molecão, mas assim, de certa forma, assim, a gente não forçou nada pela palavra, a gente acabou que mostrando através da atitude. Claro. Então, nós temos uma vida católica, minha esposa ela é muito católica, tenho grandes amigos na igreja evangélica, tenho um carinho muito grande pela igreja evangélica, tive bons momentos lá dentro. Você já foi evangélico? Não? Já fui. Você sempre foi cristão? Sempre, Mas você sempre fui cristão. frequentou a igreja evangélica já? A minha família é católica de BGE, eu nunca tive um ambiente católico. De BGE, é o católico. É o católico de BGE, é o que eu fiz a primeira comunhão, tudo, mas, cara, eu nunca tive na missa. Eu não tinha um exemplo a ser seguido. E num determinado momento da minha vida, quando eu comecei a treinar muito pesado, com 18 para 19 anos, eu sentia que faltava uma força em mim. Falei, eu estou muito forte fisicamente, eu estou muito bem treinado, mas eu estou muito fraco mentalmente. Caramba. Eu não tenho uma fé de que eu vou vencer essa luta, eu não tenho uma certeza. E esse buraco ele só é ocupado através da fé. Cara, eu preciso estar bem fisicamente, mas a minha mentalidade, eu preciso entender que, cara, independente da vitória ou derrota, Deus vai estar comigo e eu vou sair de lá bem. E foi quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, do pastor Theo Hayashi, que é um grande amigo. Eu conheci o Theo treinando boxe na academia. E eu tenho um carinho muito grande pelo Theo, muito mesmo. Eu tenho um respeito enorme por ele. É um cara que assim, sempre se colocou à disposição para me ajudar. Em um determinado momento, eu já tive essa conversa com ele, inclusive. Eu falei, cara, fica em paz, né? Porque eu tinha uma certa... Falei, cara, eu preciso explicar pro Theo o que aconteceu, né? Porque é um cara que me ajudou muito. A minha esposa, ela sempre foi muito católica, muito. E nós estávamos fazendo uma confusão na cabeça dos nossos filhos. O pai ia na igreja católica, a gente sempre explicou para eles que são caminhos que levam para Jesus Cristo, um caminho muito parecido, e que existem algumas divergências, mas que isso não muda absolutamente nada no caminho final. Só que eu quis optar, eu falei, cara, eu vou começar a estudar mais o catolicismo, porque a minha esposa ela é muito mais católica, ela entende mais, eu preciso estudar mais e a gente precisa passar para os nossos filhos. Ela é mais católica do que você era evangélico. Do que eu evangélico, isso. E aí eu comecei a estudar bastante, assim, e ali a gente começou a ensinar para os nossos filhos, eles são apaixonados pela missa, cara. Legal. Meu filho é coroinha da igreja, meu filho, cara, ele faz os vídeos falando de Jesus na rede social, a gente nunca falou para fazer isso. Tá até me ligando de vídeo aqui. Não, tá tranquilo. Quer ver? Vamos ver se eles... Pode atender? Pode, lá. Vou mostrar eles aqui, ó. Oi, amor. Tô no podcast. Tá? Daqui a pouco. Te amo. Oi, olha lá que bonitinho. Você tem uma surpresa pra mim? Qual surpresa? Dá oi pro tio. Oi. E aí? Depois você me fala a surpresa, pode ser? Te amo. Beijo, meu amor. Esse é o único podcast que fala... O ponto alto foi esse. Desculpa, gente. De materializa a paternidade. Desculpa. Imagina. Não, imagina mesmo. Não tem problema. E aí a gente... Tem uma história que eu queria contar muito, assim. Eu vou tentar ser durão, tá? Eu não vou contar do meu jeito mais... Teve um momento na nossa vida que nós estávamos se desentendendo em casa. Eu e a minha esposa. E aí nós tínhamos decidido separar. Sério, brother? Sério. Você estava casado há... Eu já estava casado há uns 6, 7 anos. Tá, agora nós tínhamos 2 filhos. 25, 36, 11, tá. Nós tínhamos 2 filhos e minha esposa estava grávida do terceiro. Faz pouco tempo, faz 4 anos e 3... Não, minto, a gente tinha 2. E aí o que aconteceu? A gente tinha tomado essa decisão, a gente estava, sabe, quando você tá fora da igreja, a gente não tinha colocado Deus no centro. Eu acredito muito que sem Deus no centro, o homem e a mulher, pela força do braço, não consegue. E aí eu lembro... Hoje em dia, não dá. Não, hoje em dia é impossível. Porque antes a pressão social mantinha. Hoje em dia não dá. Não dá. E aí o meu filho,
ele tinha na época 4 para 5 anos, o mais velho. Ele falou, eu preciso ter uma conversa com você. E eu achei muito estranho uma criança de 4, 5 anos falar dessa forma com o pai. Eu falei, o que você tem para falar comigo? E ele me levou para a sala. Ele me levou para a sala e ele falou, senta nessa poltrona. E eu sentei, ele ajoelhou na minha frente, ele olhou para mim e falou, por que você está deixando o diabo tomar conta da sua vida? Cara, foi uma... Caraca, brother. Ali foi foda. E aí, assim, eu entendi que, assim, não era muito meu filho, sabe? Tipo assim, era muito Deus falando comigo, assim. E eu lembro que a porta, a gente fica tão cego quando a gente dá espaço mesmo pro mal, que eu fiquei, nesse momento, eu falei, eu não acredito que a minha esposa tá fazendo a cabeça do meu filho desse jeito. A gente é muito idiota, né? A gente é muito idiota, cara. E a porta tava aberta, e a minha esposa ela tava ouvindo no quarto. E depois, quando eu entrei no quarto, ela tava branca, assim. Eu falei, por que você falou isso pra ele? Eu falei, eu não falei absolutamente nada pra ele. E ali, assim, o ego desceu, eu entendi o que aconteceu, falei, cara... E ali, a minha esposa tomou a decisão de lutar pelo nosso casamento, não foi nem minha. Ela falou, eu vi o que o meu filho falou, e eu vou lutar até o fim por esse casamento. Aconteça o que aconteceu, não vou deixar o meu casamento acabar. E o amor, ele, de certa forma, quando uma pessoa ama demais a outra, você fica... me fugiu a palavra. Eu via o esforço que ela estava fazendo pelo casamento e você acaba falando, cara, eu preciso também me esforçar, sabe? E aí foi nesse momento que eu dei uma chance, eu falei, cara, eu vou voltar para a igreja, eu vou começar a estudar a igreja católica, eu vou voltar, eu preciso botar minha cabeça no lugar, porque eu estava passando por um momento de transição muito complicado. É difícil você sair de uma carreira de luta, você mudar a sua vida. Eu cresci num tatame, cara. Então essa transição é muito complicada. Foi no momento que você parou? Foi um pouquinho depois. Eu abri uma academia na época, não deu certo, eu estava num momento muito complicado, entrou a pandemia foi no comecinho da pandemia. E aí eu dei a chance, e aí a gente entendeu que o nosso casamento, ele nunca... Hoje é impossível o meu casamento acabar. É impossível, porque eu entendi que é uma decisão nossa, o término. E ela pode fazer o que for, eu posso fazer o que for. A gente entendeu como marido e mulher de que Deus nos uniu e que aconteça o que acontecer, a gente tem que resolver os nossos problemas. Graças ao meu filho, que tomou a decisão de conversar com o pai. Você sente que o Espírito Santo o direcionou a fazer isso? Não, completamente. Uma criança de 4 anos de idade, 4, 5 anos, não tem capacidade para fazer isso. E você viu como que foi a reação dos seus filhos depois da mudança? Assim, que teve um shift nos filhos? Completamente. Assim? É o que eu falei, a gente ensina muito eles pelas nossas atitudes, né? Quando o pai não vai na igreja, a mãe não vai na igreja, não tem oração diária, não tem uma... Embora a gente sempre rezou com eles antes de dormir, a gente sempre teve essa vida com eles. Mas o filho percebe que você faz aquilo só pela boca para fora, mas de fato você não vive o que você fala. A criança é o primeiro a perceber a hipocrisia. Primeiro, as pessoas acham que criança é a primeira, né? É impressionante. E eles perceberam. Então a gente resolveu, falou, nós vamos colocar a nossa cabeça no lugar, nós vamos lutar pelo casamento, e no nosso 10º ano, que a gente completou 10 anos, a gente resolveu casar na igreja católica. Vocês não tinham casado? Não, nós tínhamos casado no civil, inclusive, quando nós casamos no civil, nós tivemos a bênção do pastor Theo. Aí vocês meio que refizeram... Nós refizemos pela Igreja Católica com o padre Zé Eduardo, que inclusive é amigo do pastor. Com o Zé Eduardo? Uhum. Que da hora. É amigo do pastor. Então, assim, são pessoas que se conheciam, se respeitam, têm um carinho muito grande um pelo outro, e que a nossa história se cruzou tudo lá em cima. Caramba. Muito doido, né? Não tem como falar que Deus não colocou a mão ali. E ali foi um momento que, assim, a gente se emocionou muito no casamento, porque a gente percebeu que quando a gente estava casando, a gente quase não viveu aquilo. A gente falou, cara, por conta do nosso ego, a gente não vive isso aqui. A gente quase destrói a vida dos nossos filhos. Não, eu ia fazer uma pergunta. A gente, quando você comentou sobre essa geração que a gente vive hoje, falando de homens. Homens que não inspiram, homens que são mais afeminados do que masculinos. Uhum. Que mensagem que você pode deixar para um pai que cria os filhos e como ser intencional em desenvolver a masculinidade? Cara, a gente tem que pensar que o nosso filho olha pra gente o tempo inteiro, principalmente pro pai. Principalmente pro pai. Então todas as palavras que saem da sua boca, todos os gestos que você faz, todo o tratamento que você tem com a mãe do seu filho,
vai moldar o caráter do seu filho. Então a gente precisa ser intencional, não que nós vamos ser um robôs, mas a gente precisa entender que as nossas atitudes vão refletir no futuro dele. Ter mais pudor com as palavras, ter mais cuidado com os gestos, ter um carinho com a mãe, porque a forma com que ele vai tratar a futura esposa dele é como você trata a tua esposa. Nós temos o papel de fazer filhos melhores do que nós fomos. Nós temos os nossos erros, nós somos adultos, nós de certa forma a gente tenta melhorar, só que os nossos filhos eles precisam ser melhores. É só assim que a gente evolui a próxima geração. Sempre colocar Deus no meio. Sempre, porque não adianta a gente mostrar a vida, mostrar que o caminho deles não vai ter, tudo que eles fizeram no caminho deles não vai ter uma consequência. O cara que não tem medo de ir pro inferno, ele é capaz de fazer qualquer coisa. A gente fala para os nossos filhos todos os dias, fala, tudo que vocês fizerem na vida de vocês vai para uma conta, ou para uma conta positiva ou uma conta negativa. Então façam coisas que agradem a Deus. Quando ele faz alguma coisa errada, a gente fala, como você acha que Deus está olhando para você nesse momento? E aí eles conseguem refletir. Então, assim, a gente tem que... A criança, cara, a criança, eles são os bichos esquisitos, assim. É uma esponja, né? Cara, é uma esponja. É uma esponja. E é como se fosse um ultraprocessador vazio, um HD vazio, e tudo que você coloca ali dentro, ele vai processar daquela maneira. Outra coisa que acho que eu falaria, nunca terceirize a educação do seu filho. Eu sei que é complicado falar isso, mas às vezes as pessoas optam por trabalhar demais e colocar uma funcionária em casa para cuidar do filho. Às vezes, a gente precisa pensar que talvez ganhar um pouquinho menos, mas estar mais presente na vida dos filhos, para o futuro dele vai ser muito melhor. E de certa forma você vai estar vivendo a paternidade. E a mãe a mesma coisa. Por isso que hoje eu falo para minha esposa, hoje eu não quero que você trabalhe. Não que nós estamos super bem. Eu falei, não, porque assim, eu quero que os meus filhos sejam criados pela mãe. Porque eu te conheço, eu sei que se você criar os meus filhos, claro, comigo presente, quando eu posso, os meus filhos vão ser muito bons. A gente poderia estar uma vida muito mais luxuosa, minha esposa trabalhando, minha esposa trabalhava na televisão, sempre ganhando muito bem. Ela era repórter? Ela era apresentadora, ela ficou alguns anos na Band. E aí a gente resolveu e falou, cara, a gente não pode terceirizar. Porque a gente não sabe a pessoa que vai estar cuidando, a gente não sabe das dores da pessoa que vai estar passando para os nossos filhos. Sabe que você fala isso, eu concordo com isso, mas tem muita gente que fala, mas você não sabe a minha realidade, Perfeito. E o meu testemunho pessoal com relação a isso é que o dia que eu entendi que teve um dia na minha vida, acho que já contei para você, que eu pensei assim, cara, de manhã eu tô com sono, na hora do almoço eu tô super alerta, é o meu ponto alto e eu tô passando com os caras do trabalho. Uhum. Aí à noite, quando eu volto para casa, eu tô cansado de novo. Ou seja, as pessoas que eu mais amo recebem o meu sono e o meu cansaço, e as que eu não amo, não é que eu desgosto, mas não amo, recebem o filé. Eu falei assim, Senhor, eu não quero isso. Muito bom. Nesse momento, a minha vida começou a mudar, aí eu acabei sendo demitido. O que, já falei para você, uma vez o Felipe foi demitido, eu falei assim, glória a Deus. Porque se a sua vida está nas mãos de Deus, e Ele toma essa decisão por você, você fala assim, cara, era o que eu precisava. Para as pessoas que pensam, cara, você não sabe como é que é, eu tenho que trabalhar muito e tal, cara, coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, eu não quero esse modelo, eu não sei como dar solução para isso, mas, por favor, me ajuda a direcionar, porque, cara, eu não estou querendo vagabundear, não, eu quero dar mais tempo para os meus filhos, né? Nem que seja um home office, alguma coisa assim, mas eu quero dar esse filé para eles. Cara, quando eu fiz essa oração faz uns 12 anos, acho que de lá para cá eu nunca mais deixei de almoçar em casa. Tanto que a minha filha mais nova, que tem 12, não sabe o que é não almoçar comigo. Nós, hoje almoçamos juntos. Às vezes o café da manhã não dá, às vezes o jantar não dá, mas o almoço sim. Isso eu não teria condição também. Mas, cara, quando você coloca isso diante de Deus, você fala assim, Senhor, poxa, eu sou um pai, eu quero estar com meus filhos, me ajuda aí, dá um jeito. Ele faz, né? É difícil ser cristão, cara, se a gente for parar pra ver. Porque, vamos pensar uma coisa, o que é ser cristão? É você deixar suas vontades de lado e ter a consciência de que você vai viver a vontade dele. É muito fácil você falar que seja feita a vossa vontade, mas você está andando por um caminho que não é o caminho que ele quer. Então muitas pessoas se desesperam no momento desse. Fala, cara, Deus não gosta de mim, porque Deus não sei o quê, porque a culpa é não sei o quê, começa a colocar a culpa inteira e a pessoa não consegue entender a resposta de Deus. Claro, tem muita fé de que Deus está colocando as mãos sobre todas as coisas. Eu já vivi momentos da minha vida, já estando no UFC, eu falei, cara, o que o Senhor quer de mim?
Eu tô no maior evento de lutas do mundo, eu tô 1 ano sem lutar, devendo Deus assim, cara, no momento certo ele entra e ele transforma a vida. Só que a gente precisa ter fé. Por isso que eu falo, cristão, a gente tem que entender que há um ser superior e que ele está agindo sobre a nossa vida e a gente precisa confiar. Qual você acha que é o propósito dele para você? Eu acho que a luta faz muito parte de mim. Eu não sei por quê. Porque eu não tenho famílias de atleta, nunca tive ninguém que lutasse, eu não tenho nada. Eu sempre tive esse espírito de luta. E eu sempre fui um cara que eu ficava meio indignado com algumas injustiças. Inclusive em escolas. O mais velho, que brincava batendo na criança, eu ficava muito revoltado com isso. E, de certa forma, eu acho que nós, como homens, como pais, a gente precisa lutar por um futuro melhor para os nossos filhos. Mas seria muito egoísta lutar só para os nossos. A gente precisa deixar um certo legado para as próximas gerações. Então, hoje eu me vejo muito lutando para deixar bons homens e que esses homens formam outros bons homens ou mulheres. E eu tenho um senso de lutar, sabe? Eu sempre fui muito patriota. Muito. Eu levantava a bandeira do Brasil nas minhas lutas com muito orgulho. Assim. Eu sempre fui muito apaixonado e eu sempre fiquei muito indignado por as pessoas não serem. Eu ficava bravo quando não tinha hino nacional na escola. Eu não sei, é meio que eu nasci assim, sabe? Eu ia para os Estados Unidos e eu falava, cara, que lindo o patriotismo desse país. O cara põe a bandeira dos Estados Unidos, mas tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil você não vê, cara. E nós somos um dos lugares mais lindos para se morar, mais... Sabe, eu acho que nós somos um povo muito abençoado. Brother, não tem igual. Só que falta o patriotismo, falta você lutar pelo seu país. E é muito fácil, infelizmente o brasileiro reclama de tudo com a bunda no sofá. E a gente vê isso dentro dos nossos condomínios. A pessoa reclama, quando tem a convenção lá do condomínio, ninguém desce. Verdade. Ninguém desce. Então é muito fácil reclamar em casa. Então a gente precisa ter uma geração que briga, que lute pelos nossos valores. Existe uma força muito espiritual. E quando você se levanta contra esse movimento espiritual, você é atacado, porque de fato o mal não quer que você se levante para isso. O Nicolas, uma vez, o deputado, ele falou uma coisa que ele teve um filho muito legal, assim, ele fala, faltam homens com testosterona. E o que ele quis dizer? Faltam homens com coragem. E de fato a ciência mostra que na última década, não tenho certeza da porcentagem, o homem deixou de produzir 10% de testosterona. Uma queda absurda global. E a testosterona, como é que ela é produzida? Através de atitude, cara. Ou seja, se caiu, é porque homens estão sem atitudes. Nossa. E se eu não levantar filhos que tenham atitude para que vá na escola e fala, cara, Jesus Cristo é esse. E no outro dia o amigo confronta. Minha mãe falou que não existe. Ela falou, sua mãe falou que não existe porque ela não conhece. Eu conheço, eu sei que eu existo. E a gente faz eles confrontarem. É o nosso papel. Cara, o homem, ele influencia a sua família, aí depois ele começa num âmbito um pouco maior, o seu âmbito profissional, e ele chega em comunidade. Eu vejo que você já tem os dois primeiros. Você vê um caminho para a comunidade? Sim, nós temos um projeto social muito grande na Ashterbox. Nós cuidamos de um projeto que chama Lar Batista. Nós temos uma parceria, eles têm 550 crianças, e crianças extremamente vulneráveis, assim, crianças com histórias horríveis. A gente sempre teve esse senso de ir além do tatame, sabe? Da gente levar aquilo que a gente vive para as crianças entenderem o quão bom é o tatame. E é um dos momentos mais gostosos que a gente vive, assim, cara. Porque você vê que a criança ela chega literalmente sem esperança e ali ela simplesmente renasce dentro do tatame. Então eu tenho essa, que eu falei, é complicado a gente falar para as pessoas que o esporte muda, mas a gente vê no dia a dia com essas crianças que de fato muda. Então eu tenho essa vontade de levar projetos, eu tenho essa vontade, nós só vamos mudar o país se a gente muda dentro da nossa casa. Eu vejo muita gente na igreja que entra na igreja e fala, cara, eu recebi aqui o poder de Deus, agora eu tive um contato com o Espírito Santo mandou eu ir para fora e eu vou mudar gerações. O cara nunca olhou para a cara da mãe, cara. O cara não conseguiu desculpar o pai. O cara não olha na cara do filho. Eu acredito que esse momento ele existe sim dentro da igreja, mas ali é um convite do Espírito Santo. É só você quer viver comigo? É isso aqui. Você quer viver, agora vai existir um processo. E o processo começa a mudança dentro de casa. E as pessoas elas querem pular etapas, elas querem mudar o mundo quando elas não conseguem mudar nem o próprio interior. A gente precisa criar bons homens, porque a sociedade ela é formada por bons homens, claro, boas mulheres, eu estou falando no caso nós somos um papo de homens, e a gente precisa ter coragem, cara.
A gente precisa ter coragem. E eu aprendi muito a ter coragem. Porque eu sempre tive medo de lutar. Todos os atletas têm medo. Só que eu tinha 2 opções. Eu não tenho opção. Eu decidi aquilo pra minha vida. Eu sei que vai ter um momento ali da entrada que, cara, ou eu finjo um desmaio. Tipo, tropecei, machuquei o dedão, não dá pra lutar. Ou eu entro lá e troco porrada com o cara. O inverso de coragem não é medo, é covardia. É covardia, perfeito. Exato. Então, Perfeito. o medo vai estar lá sempre. Perfeito. Medo, assim, a gente tem que ter os 2 tipos de medo, né? É A gente não engraçado, pode porque paralisar. O oposto de medo é fé, né? Exatamente. É. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É isso. Mais alguma pergunta? É isso. Quer falar mais alguma coisa, não? Acho que não, né? Falei demais. Não. Beijinho. Maravilha. Bom, beleza, vamos encerrar aqui. Obrigado por estar aqui até agora. Felipe, dá para acompanhar você em mídia social? Dá, eu tenho o Instagram, @sertanejoufc. Lá eu posto as minhas opiniões da vida aí, coisas que eu acredito. Posto muito da minha família também. E às vezes nos stories aparecem os meus filhos filmando a casa lá, tudo. Show. É uma doideira. Show. Quem quiser, segue lá. Obrigado por estar aqui até agora com a gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, Valeu. pessoal. Até a próxima.